Boa noite a todos. Estamos começando a live, uma live de apresentação, né, do Flávio Valente, vereador, os motivos pelos quais eu fiz essa decisão, né, de sair de coberturas na área política, né, desde o ano de 1992, olha, já faz algum tempo aí, né, 92, 2002, né, são 10 anos, depois 18, 28, nossa, tempinho mesmo. Comecei, me lembro, numa eleição para a prefeitura também, eu fiz uma cobertura do Tarso Genro, naquela época que foi prefeito, né? Então, assim, desde aquele período para cá, eu acalentava em mim, assim, esse desejo, né? Foi se aprofundando, digamos, em coberturas. Aí, nesse momento, foi de uma eleição à prefeitura, depois vieram tantas outras eleições, como para governador, presidente, né, os legislativos, quer sejam da Assembleia Legislativa ou da própria Câmara de Vereadores aqui em Porto Alegre. Mas eu remonto ainda, assim, eu conto um pouquinho a minha história lá de Pelotas, né? Eu sou de Pelotas, nasci em Pelotas em 1964, há 56 anos, né, em maio. E na minha formação ali estudantil, em colégios públicos, Colégio Estadual Dom Joaquim Ferreira de Melo, onde a minha mãe foi diretora, depois o Colégio Municipal Pelotense, todo o ensino fundamental até a 8ª série, não tinha 9º ano, não. Também não tinha admissão, né? Mas era aquele período do 1º grau e do 2º grau, né? Até a 8ª série, e depois os 3 anos do 2º grau em escola pública no Colégio Municipal Pelotense. Mas lá naquele período, nós, assim como estudantes e também como participante do movimento dos focolares, que é um movimento cristão, assim, que até hoje eu participo, assim, e conhecer Deus faz com que a gente se abra também ao outro, não só nas nossas relações, mas também nas relações sociais, assim, onde aqueles mais sofrem, né? Eu me lembro que já naquela época existia o projeto Morrer pela Própria Gente, MPPG, né? Então, nós íamos a uma Vila Fátima, ali naquela região do Campo do Brasil, uma área bem pobre. Hoje está bem melhor até, né? Mas naquela época era muita pobreza, e nós fazíamos alguns trabalhos sociais, de visitar as famílias, de fazer né, vendas de roupas usadas com preço simbólico, mas que fosse acessível, né, os brechós, né? E aquilo já foi semeando, assim, esse contato com o social, com as pessoas que mais precisam, né? E eu lembro também que eu acompanhava já a política naquela época. Eu lembro de momentos de discursos de Leonel de Moura Brizola, né? E aquele discurso, assim, o Brizola tinha uma linguagem, assim, muito apaixonante, né? E até porque fazia pouco tempo que ele tinha voltado de exílio, né? E o Brizola cativava, e aquilo já ia me enamorando da política, poderíamos dizer, né? E depois, fazendo um corte, assim, nesta vinda para Porto Alegre, este convívio todo, depois deste ano, ainda no ano de 2019, no ano passado, eu tive mais um contato aí, sim, direto na Câmara de Vereadores, trabalhando com o parlamentar, e aí esse cutuco ele foi aguçado ainda mais. Então, por isso, eu decidi, não, eu vou encarar esse desafio. Por que eu não posso ser um protagonista também? Né? Assim, tantas ações eu me dou direto, assim, ao outro, não só, repito, nas minhas relações diversas, mas também no âmbito social daqueles que mais precisam. Aqui em Porto Alegre também, eu já participei de um projeto social ali na Vila Fátima, né, no complexo da Bom Jesus, ali também com o Movimentos Focolares. Existe uma ONG ali chamada AFASO, Adoções Famílias em Solidariedade, e ali eu participei. Eu cheguei a ser um treinador de um time de futebol ali da vila, né, que eu
2 a 3 vezes por semana, eu ia lá na vila, pegava a gurizada, íamos jogar futebol. Eu era o treinador, né? Tentava ser o treinador, né? Pelo menos em algum momento eu fui treinador de futebol. E com a gurizada a gente praticava. E me lembro até que, por esse relacionamento, pessoal, eu conversando com o pessoal do Planet Ball, que é um local ali de jogos de futebol society, eu entrei em contato com o proprietário do Planet Ball, e hoje a gurizada da FASO continua tendo e participando das escolinhas ali do Planet Ball por causa daquele meu contato, porque aí nós treinávamos em alguns dias da semana ali no Planet Ball, em horários que eram vagos, né, que não tinha ocupação. O proprietário cedeu, assim, ele entendeu que também ele tem esse dever social de contribuir, de colaborar. E aí também foi mais uma participação minha nesta ONG, na AFASO, Adoções, Família em Solidariedade, que até hoje faz um projeto muito legal ali de adoções à distância. As pessoas adotam, podem até ter a convivência ou não com os seus adotados, mas, via de regra, elas acompanham o desenvolvimento dessas crianças no contraturno escolar. E essa adoção, além da criança no contraturno escolar, atinge a família. O trabalho ele é completo no sentido que não é só a criança em si, mas é o contexto familiar que também é melhorado, inclusive com doações de cestas básicas também. Esses são um dos projetos. Existem vários outros projetos que estão inseridos ali na ONG AFASO, e a AFASO hoje ela é totalmente reconhecida pelo poder público, pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, também está inserido em vários projetos e também de cooperação, não só com a prefeitura da capital, mas também com várias empresas que fazem parcerias com a própria ONG AFASO. Então, essa sim é um pouco a minha história, né, de estar inserido. Aí o PSB também foi uma escolha por ter um pouco essa vertente assim de políticas para todos, embora os partidos na sua grande maioria tenham esse foco, né, mas eu acredito assim que o PSB me deixou mais à vontade ainda para que eu possa agir com essa realidade. Tem alguns amigos aí já me dando a saudação, o Luiz Alberto, grande abraço, Saavedra, o José Luiz Tabajara Chamum também, a Aline Amaro dando boa noite, um grande boa noite para vocês todos, né? E então, assim, essa é um pouco a minha história de vida, de ter, assim, objetivado, então, ingressar na política e procurar fazer a diferença a partir de janeiro, a partir da posse com os demais 35 outros que serão meus colegas na Câmara de Vereadores por 4 anos. Então, assim, a ideia, evidentemente, que um vereador, um parlamentar, se move em relação a projetos, mas vai mais além do que isso, né? Um vereador também gestiona muito com o poder executivo, né? No sentido de fiscalizar, mas no sentido também de colaborar. E, principalmente, também um parlamentar, penso eu, e essa vai ser a minha posição, é de estar sempre dialogando, o gabinete aberto à comunidade, acolhendo demandas e, a partir dessas demandas, quem sabe, propondo projetos ou propondo soluções para tantas questões que podem chegar ao meu gabinete e que eu seja um intercessor, assim, dessas possíveis problemáticas que possam surgir. Fabiano Ramos também dá uma saudação, a Graça Fischer, minha amiga também da Rádio Aliança, que me ajuda nos projetos, no programa Prisma, né, que atualmente eu estou apartado do programa em virtude da lei, né? Não posso apresentar o programa lá na Rádio Aliança porque existe a desincompatibilização. Mas o programa continua na quarta-feira à noite sendo apresentado lá pelo Luiz Alberto Saavedra. Um grande abraço, Saavedra, de novo, né? Mais uma amiga aqui, uma colega de faculdade, a Isabel Raquel, também está me acompanhando, colega, formanda lá na PUC comigo. Nós fizemos um vídeo, é a primeira vez que eu compartilho um vídeo
através do StreamYard. Eu espero que dê certo. Então, eu vou compartilhar um vídeo assim feito com a família, né, que conta um pouquinho dessa história, desse nosso momento e também o porquê assim de chegar nesta atual situação de ser um candidato para a Câmara de Vereadores aqui da capital. Deixa então eu vou compartilhar então. Vamos ver aqui se dá tudo certo. Tem alguns passos aqui a seguir, né? Ó, vamos ver aqui. É mais aí. Ó, compartilhar. Ocultar. Vamos ver. Ó, o Gessé também está dando um alô. Né? E vamos ver se passa o vídeo. Será que está passando, amigos? Eu vou. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não se preocupe se der algum. Eu só tinha aqui
Alô, 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 voltando. Agora liguei. Agora estamos com áudio, né? Estamos com áudio. Certo, é que realmente, desculpe as falhas aí. A Globo também erra ao vivo, né? Já vi erro da Globo no Jornal Nacional, sim. A Globo, as outras televisões, então, fazer estúdio ao mesmo tempo, e se eu... Agora eu acho que está com áudio. Acho que está com áudio agora, né? Que tem um delayzinho, tem um delay aí. Agora eu acredito que esteja com áudio, hein? Me dê um sinal aí que tem. Agora sim, agora voltou o áudio, é isso aí. Aqui tem um delay, a gente coloca no. Tipo assim, o delay, porque o StreamYard, esse programa, né, ele é tipo como se fosse uma base, um estúdio de auxílio ao Facebook. A gente não vai direto no Facebook, ele faz uma plataforma de streaming mesmo, ou seja, de colocar algo ao vivo. Então, ele dá um delay, eu já tinha tirado, né, mas aí ele custou um pouquinho. Então, eu dizia que até a Globo também erra, assim, quando faz ao vivo. Já vi alguns momentos de errar, o cara vai, não tem áudio, então... É uma primeira vez desse broadcast do StreamYard, ok? Então, num outro momento a gente vai colocar esse vídeo, aí vocês todos poderão ver, tá bem? Então, assim, colocando um pouquinho da questão das propostas, né, e também o porquê esse tema, usar a Juanita aí, a Juanita também está dando um abraço, grande Juanita, tudo de bom, e uma amiga. Então, assim, dizendo a proposta, né, por que do termo ousar e cuidar, né? Esse termo surge muito em função da encíclica do Papa Laudato Si, do Papa Francisco, né? Faz 5 anos que ele a lançou, mas neste ano, como faz 5 anos de lançamento, ela foi colocada mais em evidência. E aí existem muitas aplicações da política em relação a Laudato Si, né? Então, principalmente a questão de meio ambiente. Então, ele se usa a expressão ousar e cuidar. E esse ousar e cuidar é uma expressão assim de ter um cuidado, né? Ousar ter a ambição, a determinação, e o cuidar é o feeling com cada situação, quer seja o meio ambiente, quer sejam questões relativas à sociedade como um todo, quer seja também, principalmente, na questão de inclusão da pessoa com deficiência, né? Nós temos a Júlia, né, que é uma menina com Down, que tem 6 anos, né? Então, e cada vez mais, assim, a gente sente a necessidade da inclusão, né? Da inclusão, quer seja do poder público em oferecer melhores condições de desenvolvimento, e muitas vezes a gente tem que se socorrer do recurso privado, né, de fonoaudiologia, né, da psicopedagogia, para ter um tratamento de melhor qualidade, embora haja apoios também no público, mas o privado, em algumas situações, acaba tendo um resultado melhor. Mas só que tem pessoas que não têm essa condição, né? Então, a gente precisa sempre mais qualificar o acesso da sociedade como um todo, né? Já que a pessoa com deficiência, eu estou falando do Down, aí existe o autista, existe tantos outros tipos de deficiência, quer seja intelectual, quer seja de mobilidade, quer seja dos sentidos também, dos surdos, dos deficientes visuais. Então, a sociedade como um toda, ela precisa ser inclusiva. E quando a gente fala inclusão, é com que todos os entes de uma sociedade participem também deste processo, né? Nós participamos com a nossa filha indo ao encontro de outras crianças, e as outras crianças com as suas famílias também indo ao encontro também dessas pessoas especiais, porque esse mosaico é de uma forma natural, que ele acontece diariamente, né? A gente não é um egoísmo pensar que tu vai fazer uma sociedade de pessoas perfeitas. Isso aí, alguém lá, né, em 1900 e tanto, chegou a pensar isso aí, deu no que deu, né? Deu
deu em coisas muito horríveis. Então, a nossa evolução como humanidade é cada vez mais nos tratarmos melhor, respeitando as diferenças. Então, o meu mandato também vai priorizar muito, né, para a questão da inclusão social, né, e num sentido amplo. Né? A minha filha é só um pequeno exemplo do que eu posso fazer por inclusão social. Tendo-a como filha, felizmente, os meus olhares ficaram bem mais amplos, né? Então, eu tenho esse olhar particular. Né? Então, assim, voltando na questão de ousar e cuidar, né? Então, até assim, eu fiz um texto, né? Assim, de ousar e cuidar, uma proposta de ação que estabelece um novo paradigma. Assim como a pandemia nos fez ver que existem novas formas de relacionamento e de trabalho que vão muito além de encontrar-se de forma presencial, né? Nós aprendemos que existem tantas outras formas. Ousar e cuidar é um estilo de vida recomendado pelo Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si, como eu falei há pouco, que destaca ser o planeta Terra a nossa casa comum. E a política deve ser a ação prática deste ousar e cuidar, transformando-a em biopolítica, que faz a diferença entre vida e morte, ou seja, por ações dessa forma, com essa ênfase, com este cuidado, com esta ousadia, a gente já parte até para um outro termo, né, de biopolítica. Transformando, né, então, fazendo a diferença entre vida e morte. Neste particular, o servir ganha espaço de empenho, dedicação e cuidado com o outro, com a sociedade em geral. Servir solidário e compartilhado. Cuidar é a essência do coração, ou seja, algo de alma, né? Muito além de um projeto de poder, um projeto de serviço. Uma cidadania ativa. Falamos em cuidados intrínsecos na política, comprometimento de cada um de nós para prosseguir com proatividade e coragem. Ganharmos o mundo. É a cultura do cuidado que avança. Então, essa, sim, digamos assim, seria, eu poderia dizer, uma filosofia de ação do meu mandato. Né? E aí entra também o molho disso tudo, entra a cultura da fraternidade, né? Que é ir ao encontro do outro, desenvolver projeto com aqueles que me são agradáveis, poderia dizer, aqueles que têm ideias semelhantes a mim, mas quem sabe construir até mesmo diante daqueles que não concordam comigo, né? Ou a gente conversando, quem sabe, sai uma terceira ideia, né? Ouvindo o outro, procurando ver o que o outro tem a dizer, mesmo que pense diferente de mim, poderá aí a gente sinalizar uma outra via de algum projeto, de algum entendimento, e assim a gente vai na linha de atender o bem comum. Este é o objetivo principal do projeto nos 4 anos que se seguem a partir de janeiro. E aí eu elenco assim algumas bandeiras de lutas, né? Dou um abraço também aqui no grande amigo Paulo Astrana, contador lá de Canoas, amigo de tantas jornadas aí, o Paulo Astrana, a Glória Nunes também, a tia Glória Nunes também está aqui na audiência. Um grande abraço, tia Glória. E então, assim, eu elenco algumas bandeiras de lutas que vão, assim, nessa linha do ousar e cuidar. Então, assim, aquilo que me é mais caro, podemos dizer, né? Na questão da saúde, ir a fundo, por que as especialidades são tão complicadas das pessoas terem acesso, né? Algumas, um oftalmologista, né? Por que demora tanto, né? Demora, às vezes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. A gente já teve casos aqui, infelizmente, pessoas que acabaram numa fila de espera, até mesmo morrendo, né? Não conseguindo consultar um especialista. Eu conversei também com alguns amigos médicos que trabalham nos postos de saúde, e uma área impressionantemente, poderíamos dizer, é a área psíquica. Na Zona Norte, por exemplo, tem um psiquiatra para atender o Sarandi e adjacências.
né? Isso aí não não estou inventando, não, isso aí é fato. Então, esse cuidado da prefeitura, que cuidado é esse? Né? Psiquiatria ou questões psíquicas são coisas assim que a gente não trata? Não, precisa disponibilizar no Posto de Saúde, ou precisa contratar, ou precisa fazer concurso. Né? A prefeitura diz que está encerrando o mandato com 300 milhões em caixa, mas e aí? O que adianta ter dinheiro em caixa com um atendimento pífio à população? É complicado, né? Então, assim, esta é uma das realidades. Então, assim, é um plano de ação atacar este particular. E aí eu me somo à proposta da nossa majoritária, na nossa coligação com a Juliana Brizola, do PDT, né, mais a rede, já foi falado isso, está no programa de governo da Juliana, justamente atacar esta deficiência dos postos de saúde no que diz principalmente respeito às especialidades. Seguindo na questão da educação, a minha filha ela está a gente chama assim, na minha época era o jardim, educação infantil no último ano, né? E no ano que vem ela vai para o primeiro ano, e ela está já cursando, já matriculada numa escola do município, né? Na Gilberto Gonçalves, aqui no Morro Alto. E a gente vê algumas deficiências, às vezes, estruturais, né? Como uma cancha de esportes que foi iniciada e não foi terminada, né? Simplesmente não tem piso, tem areia na cancha, tem cobertura, e o piso que deveria existir, e aí eu falo até nem em função da Júlia em si, né, mas é uma escola municipal, por que não tem um piso? Né? Por que não foi concluída esta obra? Né? Mais uma vez, tem dinheiro sobrando, mas o piso da cancha ali não está feito. Né? E aí outras questões assim de melhores equipamentos também, ou seja, a qualificação dessa educação também precisa ser prioridade no município. E eu farei esforços para tal. Geração de trabalho e renda, eu acho que também eu, na minha atividade como jornalista, eu fiz muitas coberturas, me relacionei muito com entidades empresariais importantes aqui em Porto Alegre, em nível de estado também. Eu acho que podem haver parcerias maiores no sentido de fomentar a geração de trabalho e renda, na questão da inclusão também, para que o empresariado, existem coisas legais, aspectos legais que as empresas têm que cumprir, de contratações, de vagas, no que diz respeito à inclusão, mas a empresa também precisa ter políticas de conscientizações internas, de como receber essa pessoa com deficiência, ou seja, há ainda muito caminho a ser feito para que seja uma naturalidade a empresa admitir a pessoa com deficiência, seja não só uma naturalidade, mas intensificada esta ação. Eu vou além também na questão da mobilidade urbana. Além de ser jornalista, né, eu trabalhei, acho que foram 2 anos, né, como motorista de aplicativo, e isso foi muito interessante. Olha, eu conheci Porto Alegre da Zona Sul à Zona Norte, de leste a oeste. Eu não imaginava que Porto Alegre fosse tão grande, assim, em tantas áreas, né? É uma coisa impressionante, assim, os limites de Porto Alegre também com a Zona Norte, ali com Alvorada, ou mais para cá, em direção a Viamão, a RS 040, a Zona Norte, lá em direção a Cachoeirinha, e a Zona Sul, né? A nossa Zona Sul, eu moro na Zona Sul, no bairro Cavalhada, mas em direção a Vila Nova, Belém Velho, Belém Novo, Restinga. Porto Alegre se pode crescer ainda, não só na questão de urbanismo, mas na questão de novos negócios, em sentido além do industrial, já que a Restinga, uma época, teve até um distrito industrial, mas também na questão, eu vejo assim, até mesmo com o turismo rural, do agronegócio, de que nós pudéssemos, assim, fazer uma mescla, unir
questão de desenvolvimento, com empreendedorismo, mas também até mesmo com a geração de trabalho em renda, no sentido de um turismo rural, no sentido que as pessoas, que o cidadão urbano da capital pudesse conhecer o que é mesmo a nossa cultura gaúcha. Precisa ir no interior do estado para conhecer a cultura gaúcha, ou somente no mês de setembro, quando nós temos a nossa Semana Farroupilha, poderíamos ter situações corriqueiras e normais que as pessoas pudessem vir à Zona Sul e, quem sabe, conhecer uma lida de campo, né, ter um contato melhor com a nossa gastronomia e também usufruir dos produtos que já são feitos e plantados aqui, mas esse processo todo poderia ser mais otimizado. E principalmente também o contato com os animais, né? Cavalos, gado bovino, leiteiro e tantos produtos que advêm daí. Poderíamos, quem sabe, fazer uma interligação, uma cooperação para que as pessoas possam conhecer e, ao mesmo tempo, ser um negócio. Eu acho que tem muito espaço, claro, que precisa haver uma postura, precisa se ouvir essas pessoas para ver qual é a melhor forma de se fazer, né? Caminhos rurais já existem nas placas, a gente já vê que existem os caminhos rurais aqui na Zona Sul, mas, acredito eu, precisa ser mais estruturado, e por aí pode se abrir um bom nicho de mercado. E na linha também dessa questão do desenvolvimento de turismo, né, eu vejo também que existe uma riqueza muito grande das nossas igrejas em Porto Alegre, igrejas que são centenárias, que possuem uma história que se mesclam com o desenvolvimento da nossa capital. E todos esses espaços, a gente vê ali na catedral quantas excursões, o pessoal vai na catedral fotografar, visitar a catedral, mas existem outras igrejas que merecem. Então, poderia se fazer um circuito, inclusive, dessas igrejas. Da Capela do Bonfim também é lindíssima, a Igreja da Conceição, a Igreja das Dores, e existem outros espaços ainda de obras também, de artistas que são lindas, só que precisa juntar tudo isso, precisa transformar isso num produto plausível e que, quem sabe, o projeto geração de renda e trabalho e também de atração às pessoas que possam visitar. Então, assim, isso na linha do turismo. Eu falei da questão da inclusão, né? Existem tantos aspectos que a gente pode, que eu vou colaborar com esse particular, né? Desde o nascimento, vida escolar, independência na vida adulta, né? Um envelhecimento assistido também das pessoas com deficiência. Os hospitais também precisam trabalhar melhor a questão da pessoa com deficiência desde o nascimento, né, quando uma mãe tem um nenê que requer mais cuidado ou se constata deficiência, precisa se trabalhar melhor essa situação como um todo. E aí, então, na questão da mobilidade urbana, ainda voltando naquela questão de motorista de aplicativo que eu falei da cidade como um todo, e aí uma atenção própria aos próprios motoristas de aplicativo, né? Eu diria assim que os bairros poderiam ter áreas de apoio a esses motoristas que trabalham muito durante a semana toda, praticamente, em muitas situações não fazem um dia para descanso, nem sábado, nem domingo, e muitas vezes durante o dia carece de um lugar para dar uma descansadinha um pouco, né? Então, acho que os bairros poderiam ter pontos de apoio que poderia ser não somente uma questão de lazer, mas também uma base de apoio de segurança, já que ficam à mercê nas madrugadas. Então, basicamente, assim, em linhas gerais, seriam essas as minhas atuações, essas minhas abordagens que eu pretendo levar à Câmara de Vereadores. Mas tudo é muito dinâmico, né? O Legislativo, depois os próprios vereadores, nessas experiências que eu tive, a gente acompanha aquilo que o Poder Executivo vai propondo. E por aí se vão muitos debates, e o objetivo sempre é ter uma ação que traga o bem para todos, para todos na sociedade e não para alguns. E ainda, para encerrar, assim, eu acho um projeto
que eu já conversei até em outros momentos com vereadores e foi assim uma conclusão que não se chegou ainda a ser levado adiante, que é a questão dos números das residências. Né? Nessas lidas de levar pessoas em suas residências, quantas vezes a gente fica procurando número e não encontra? Número à noite, principalmente, né? Fica-se correndo risco, né? Parado, procurando o numeral, e não é questão de prédio com poder aquisitivo ou sem poder aquisitivo. Às vezes, esse número está num lugar que ele está escondido, então precisa haver uma disciplina. Então, a ideia pode ser de um projeto, mas pode ser de entendimento também do Poder Executivo para que isso seja normatizado. O investimento, aí tem que ver, vai ser de quem? Se vai ser do poder público, se vai ser do próprio cidadão, né, que talvez vai ter que ter alguma despesa a mais, acredito que não será muito, mas a numeração, esse numeral precisa ser de fácil leitura, quer durante o dia, quer durante a noite. E isso beneficia não só motoristas de aplicativo, vai beneficiar táxi, vai beneficiar as teleentregas, os motoboys, os correios, ou seja, isso é uma gestão que eu acredito que trará muitos benefícios ao nosso ir e vir pelas ruas da nossa capital. Então é isso, né? E eu também, assim, participando do movimento dos focolares, né, que é um movimento cristão que nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, na Itália, em Trento, né, a fundadora foi Chiara Lubich, com suas companheiras, né, descobriram o amor de Deus, que é um amor de Deus também que ele só existe na medida que nós vamos ao encontro do outro. E no Brasil existe um grupo de políticos da unidade, a gente chama, né? Então tem vários candidatos, até mesmo ao executivo, à prefeitura, como também à vereança, né? Em reeleição ou em primeiro mandato. Então eu também tenho esse encontro em nível nacional. Amanhã, inclusive, a gente tem uma reunião para tratar desse tema, e o principal, assim, é ter a fraternidade como ação política, né? E essa fraternidade se expressa no concreto, não é uma fraternidade simplesmente dizer um amor fraterno e não vai ter uma ação concreta prática, não, é uma ação concreta, prática, sempre para o bem de todos e com todos, tá certo? E, inclusive, neste particular, ali, neste grupo, surgiu uma ideia, e eu vou aprofundar na minha página aqui no Facebook, nas postagens, assim, tirar o que é a sua necessidade, a partir da sua necessidade, será que ela pode virar uma prática de política pública para o bem de todos? Então, pense nas suas necessidades, quais são as suas necessidades de vivência no dia a dia seu aqui em Porto Alegre, na nossa cidade, que possa virar uma política pública, que possa virar um bem para todos. Quem sabe, né, às vezes a gente tem uma ideia que pensa assim, não, mas essa ideia não tem muito a ver. Ela pode ter a ver e pode significar um bem para muitas pessoas. Então, eu lhe pergunto, qual é a sua necessidade que eu poderei encaminhar para ser uma política pública de bem para todos, de bem maior para o porto-alegrense? Me responda, me questione também, né, que nessas 3 semanas que ainda faltam para a eleição, ali no dia 15 de novembro, eu possa lhe responder. A gente, quem sabe, já não começa a ser vereador lá em janeiro, mas de uma maneira conjunta, já com você a partir de agora, tá bem? Eu conto contigo, conto com teu apoio, me acompanhe aqui que você vai me conhecer cada vez mais na minha página, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e a gente vai trocar ideias, ok? Então, repetindo, qual é a sua necessidade que pode, né, através da minha intermediação, virar uma prática de política pública. Tá ok?
Um grande abraço a todos. Nós estamos com 20 horas e 53 minutos. Nessa hora, não dá para ser exato, são quase 8 horas da noite, porque tem o delay, como eu falei, do stream. E nos falamos numa próxima live daqui a alguns dias, ok? O Biratã Pureza Valente, meu primo bioquímico, lá de Pelotas, diz ele assim: tu mereces ser eleito, Flávio. És competente e uma grande pessoa. Vamos lá, Porto Alegre, reconheçam quem é do bem, sorte primo. Grande abraço ao Bira Valente, ele é bioquímico lá em Pelotas. Grande Bira. E a Maiara Costa também me dá aqui o boa noite. Tudo bem, Maiara? Boa noite. Uma grande saudação. E vou encerrando, então, esta live, tá bem? Vamos nos falando. Muito obrigado aí pela audiência de todos. E nos encontramos nos nossos próximos dias, ainda nesse período, ainda que antecede a eleição do Dia 13. Um grande abraço para todos e até mais, tá bem? Tchau, tchau.